cerca de 25 anos, as pessoas do Academia Soviética de Ciências vieram ao Japão e visitaram nossa empresa em Kyoto. O objetivo foi aprender a tecnologia da cerâmica. As pessoas da União Soviética estavam muito interessadas na tecnologia cerâmica que nós temos. Toda vez que vieram, sempre mostrava a fábrica. Enquanto isso, mostrou interesse de fabricar a placa IC e pediu fazer contrato de transferência de tecnologia e, ao mesmo tempo, construir uma fábrica na União Soviética. Na verdade, até o momento teve reunião com a finalidade de trocar ideias sobre a tecnologia. No entanto, apenas ver a fábrica parece que veio roubar a nossa tecnologia. Nunca chegou a ponto de fazer os negócios. Também interrompemos a relação porque as pessoas da União Soviética não eram confiáveis. Mesmo assim, depois vieram de novo. No final, ficou de montar uma nova fábrica de cerâmica nos arredores de Moscou. O governo da União Soviética e a Kyocera firmaram contratos de cooperação técnica e construção de fábricas. Ao contratar, acrescentaram várias condições. As tecnologias que a Kyocera repassar para a União Soviética estão em tal escalas, a taxa é tal valor, para construir a fábrica tais condições e tal valor. Eu sempre fiz a coisa de forma original. Não podia contar a ninguém. Por isso, nunca imitou. Sempre fui, de alguma forma, engenhoso. Portanto, quando a União Soviética quis essa tecnologia, deve ser do meu jeito, deve ser destas condições, assim falei. Porém, diziam que na União Soviética existe uma forma de aliança tecnológica, forma de contrato, que é adotada pelo governo e também ao construir uma fábrica. Na reunião, todos os especialistas das leis do governo soviético estavam presentes. Mostrou o contrato padrão e dizia, por favor, assine isso. Ao ler o contrato, estava escrito a forma muito egoísta. Falei que não posso aceitar, não vou vender nessas condições. E eles perguntavam, quais as condições você aceita? Este item não se adequa, aqui é excluído, aqui também. Assim apaguei mais da metade. Rabisquei com caneta vermelha. Então os especialistas da legislação soviética disseram, não tornem as pessoas tolas. Esse formato foi elaborado pelos advogados especialistas da União Soviética. Todos os países do Partido Comunista compram, usam esse formato. É muita arrogância da sua parte querer mudar totalmente. Você é apenas empresário de médio porte. Esse jeito não queremos comprar. Não vamos comprá-lo, a menos que eu esteja de acordo com este contrato. Está tudo bem. Eu também não quero vender como vocês dizem que desejam comprar. Pensei em melhor forma. Se vocês não querem comprar, eu não quero vender. Bem, espere um pouco. E, novamente, eles insistem em assinar o contrato da forma dele. Fiz uma briga em Moscou por muitos dias. No final, não cheguei a um consenso e disse, vou embora. Só que naquela época, os aviões não eram como hoje. Tinham poucos voos. Também não poderia pegar o avião, a menos que o Partido Comunista tomasse a reserva. Portanto, ao dizer, estou voltando já, disse que não tem mais voo. Então, pode ser amanhã, eles diziam. Amanhã também não tem certeza. Assim, fiquei preso. Mesmo assim, não aceitei o contrato deles. Continuei falando que não farei nada se não for o que eu disse. Afinal, as pessoas da União Soviética perderam a paciência e concordaram com a minha proposta. No entanto, não mostraram esse documento para outras pessoas. Esse é somente para você. Caso esse documento vaze para outras empresas ou países, terão grandes problemas. Portanto, dizendo que o contrato somente para você. Assim fechamos o negócio. E o trabalho deu certo e o governo da União Soviética ficou satisfeito. E no final, foi muito bom para ambas as partes. Naquela época, nem as empresas japonesas e nem os ocidentais tinham contratos que deram sucesso com a União Soviética. Mesmo que pareça que foi bem, certamente uma queixa para a instalação. E ficaram de pagar indenização posteriormente. No início parece que funcionou bem, mas depois várias queixas são ditas. Isso sofrerá graves danos ao pagar a indenização. Em outras palavras, apesar de se fazerem contrato com a União Soviética pensando que os lucros sairão, porém muitas empresas sofreram os prejuízos. Entre eles, o Inamori da Kyocera teve o sucesso. Por quê? Foi falado a uma história bem-sucedida, teve essa reputação. Posteriormente, algumas empresas japonesas de grande porte chegaram à nossa empresa de Kyoto dizendo, por favor, me diga como conseguiu. Só que não falei nada, porque achei que não se aproveita para outras empresas. Fiz um contrato que só serve para a nossa empresa. Naquele momento eu pensei que a maneira de administrar a empresa deve ser própria, não pode ser imitada. Tudo é feito de forma diferente, mesmo os negócios similares. Algumas pessoas caminham entre os arrozais, outras nos caminhos de barro, deslizando os pés. Há pessoas caminhando ao lado das estradas pavimentadas.
e algumas pessoas caminhando lateral da rua em cima da pedra. Mesmo caminhando na mesma direção, o caminho de cada um é diferente. A dificuldade também é diferente. O meu caminho pode ser ensinado por ninguém. Por exemplo, deslize seu pé pisando no lugar errado e seus pés entram na lama e os sapatos ficaram removidos. Se andar com os pés descalços, podem sofrer ferimentos. Então retirei os sapatos da lama. Colocarei de novo, lavando no sulco. Assim, todos andam de forma diferente. O caminho é diferente e a forma de andar é diferente. Cada um tem que pensar isso. As palavras de Buda Sakyamuni. A vida é um caminho exclusivo para cada um. Mesmo que tenha filhos maravilhosos, pais magníficos, esposa ou esposo respeitável, ninguém poderá viver no seu lugar. Nascemos sozinhos e também partimos sós. Ninguém nos acompanhará. O mesmo pode-se dizer de um administrador de empresa. Há aquele que, sem se esforçar em caminhar com as próprias forças, vive perguntando aos outros. É o mesmo que deixar de viver a sua própria vida. Por isso, quando um representante de uma grande empresa veio até a minha para se consultar como deveria proceder nos negócios com a extinta União Soviética, nesse momento pensei comigo, como isso é possível? Em uma empresa de grande porte, trabalham pessoas bem capacitadas, formadas por universidades de primeira linha. Por isso, acreditava que eles trilhavam o caminho que eles mesmos haviam traçados. Porém, vieram consultar o empreendedor de uma empresa de médio porte de Kyoto. Não há como dar certo com esse pensamento. Na época da economia de bolha, as empresas japonesas disputavam para investir em imóveis. E quando houve o estouro, muitas quebraram. Essa, na verdade, é a consequência de ter seguido o caminho do outro. Citando um exemplo, supomos que alguém enfiou o pé na lama. Esse indivíduo deve pensar, o que devo fazer para tirar o pé? E se o sapato ficar na lama, de que maneira devo retirá-lo e onde lavá-lo? Tudo isso deve ser pensado sozinho. Entretanto, na realidade, há muitos administradores que preferem perguntar a solução. Mesmo nesse caso, eu daria razão ao administrador da pequena ou média empresa se ele consultasse outro de uma empresa de grande porte. Entretanto, um administrador de grande empresa, ouvindo comentários sobre o sucesso de uma empresa de pequeno e médio porte, esse tipo de pensamento ou atitude conduz a empresa ao fracasso.